Alegria! Terceiro A, terceiro B, bom dia. Tudo certo? Bom dia. Começamos uma nova semana aí no ritmo da música. Ritmo da música, semana iniciando. E aula 5 agora, né? Nós paramos na quinta-feira. Aqui na página 11. Então a gente vai ver aqui, ó, um pouquinho da página 11. E aí na sequência a gente já vai para o exercício. Na página 11, vai estar mostrando aqui para vocês o campo magnético formado por espira circular. O que é uma espira circular? Então você tem aqui, ó, você vai ter mais ou menos esse desenho. Isso aqui é uma espira circular. Na espira circular, a corrente ela pode estar entrando pela direita ou pela esquerda. Então se ela entrar pela esquerda, ela vai rodar no sentido horário, ou se ela entrar pela direita, no sentido anti-horário. Então depende. Como a mão direita também é atuante nesse caso, também, ó. Se ela entrar por aqui, ou se ela entrar por aqui. Ou a espira pode estar deitada, então ela pode estar entrando por aqui ou por aqui. Então tudo vai depender do nosso desenho, de como vai estar a nossa espira. E assim, a parte teórica é a mesma coisa, a gente vai ter que calcular o campo magnético dentro dessa espira, só que na espira, o campo magnético ele é um pouquinho diferente. Ele é μ0 vezes I dividido por 2R. 2R, tá bom? Vocês percebem que a grande diferença do fio para a espira é o π aqui embaixo, né? Então, ó, essa é a grande diferença que vocês vão perceber. Quanto à teoria é a mesma coisa, né? Do fio, o campo magnético está sendo formado graças a essa corrente elétrica, só que agora já não é mais uma corrente elétrica que está passando no fio, agora é uma corrente elétrica que está passando na espira. É um caso mais particular, né? Outro que nós temos aqui na página 11 é o solenoide. O solenoide é algo assim, ó. Ele vem assim, né? Esse daqui é o solenoide. E a regra da mão direita? Mesma coisa, ó. Você pode ter corrente entrando aqui, né? Ó. Você pode ter corrente entrando aqui. Você pode ter corrente entrando aqui. Você pode ter corrente entrando pelo lado de cá. Ou se ele estiver na vertical. Regra da mão direita? Mesma coisa que eu falei para vocês lá na aula do Teams, na aula remota. Então, assim, a regra da mão direita não muda. São aqueles 4 casos, só que para esses 3 objetos diferentes. Para o fio, para a espira e para a solenoide. Os rádios, as antenas de rádio, elas são formadas através do solenoide, né? A gente consegue, por exemplo, tô perdido na floresta, filme de terror. Tô perdido na floresta, não tem telefone, não tenho o que fazer. Tento criar uma onda de rádio através do solenoide. Lógico que também, se você estiver perdido, né, numa cabana de uma floresta, não sei se você vai ter os materiais necessários para fazer um solenoide. Mas dá para tentar, né? Para fazer um solenoide a gente precisa basicamente daquele cubo aquele final do papel toalha e um fio de cobre. E aí você vai enrolar ele aqui, ó, no cubo, ó, naquele cilindro do papel toalha. E depois você vai ficar riscando aquilo. Pode ser com uma agulha. E aí, se você tiver um fone de ouvido, você vai conseguir captar ondas de rádio. Então é muita coisa para você ter, né? Perdido numa floresta. Mas tudo bem. A fórmula do solenoide. A fórmula do solenoide, deixa eu colocar de preto, né? Para espira azul, solenoide de preto. Ela vai ter, ó, tá na página 12. Ela tem μ0 vezes I vezes N. Tudo isso dividido por L. É a única que é um pouquinho diferente, né? Fio e espira são bem parecidas, a do solenoide é diferente. Tá, e o que significa então essas coisas diferentes que apareceram aí pra gente, né? Porque o μ0 e o I a gente sabe, o μ0 é 4π vezes 10 a menos 7. Não esqueçam que aqui na espira o resultado vai estar com π e aqui no solenoide também. Tanto na espira quanto no solenoide vai ter π no resultado final. Não é para substituir por 3,14. Então você deixa π no resultado final. O I aqui é a corrente, né, nos 3 casos, porque é graças a ela que a gente está estudando isso. Se não tivesse a corrente, não ia ter como estar estudando esse campo magnético, gerado por corrente. E aqui no solenoide, esse N, essa letra que aparece, é o número de voltas. Tá? É o número de voltas que eu estou dando aqui no meu solenoide. Já o L é o comprimento desse solenoide. É a diferença, ó, o número de voltas e o comprimento total do meu solenoide. Tá? Esse é
o L. O solenoide também ele é usado para montagem de eletroímã, que a gente já viu isso, né? Em alguma das fotos daquele ponto de partida das apostilas anteriores, que eles são usados em ferro velhos, né? Os eletroímãs, né? E, enfim, o solenoide também serve essa aplicação do dia a dia. Bom, na página 13, ele vai falar um pouquinho sobre o campo magnético terrestre, aquela diferença do campo magnético terrestre e o geográfico e o magnético, tá? Então aqui ele vai falar um pouquinho na página 13, ele vai explicar o porquê que é o contrário, mas a gente já conversou sobre isso. E agora, na sequência, nós vamos para o exercício 4 da página 14. Então, vocês vão copiar isso no caderno, que pode ser que eu peça isso para você tirar foto e me mandar. Então, copie isso no seu caderno, que eu vou travar aqui para poder apagar a lousa. Então, vamos lá. Ó. Sair da frente, você pausa o vídeo e copia isso no seu caderno. Prontinho, hein? Lousa apagada, para a gente estar resolvendo aqui o exercício 4. Então, eu vou deixar aqui escrito, porque os 3 primeiros nós fizemos na aula do Teams, né? Na aula remota. O exercício 4 vai falar assim para vocês, ó, da Cefet, né, de Minas Gerais. Em relação às propriedades e aos comportamentos magnéticos dos ímãs, das bússolas e do nosso planeta, é correto afirmar que, alternativa A, a agulha de uma bússola inverte seu sentido ao cruzar a linha do Equador. Não tem nada a ver com isso. B, um pedaço de ferro é atraído pelo polo norte de um ímã e repelido pelo polo sul. É o contrário, tá? É o contrário, porque ele sai do norte e entra no sul. C. As propriedades magnéticas de um ímã perdem-se quando ele é cortado ao meio? Não, nunca. E a D. O polo norte geográfico da Terra corresponde aproximadamente ao seu polo sul magnético. Então, exercício 4, só se foder, né? Agora, o 5 começa aquelas contas das fórmulas, né? Do campo magnético gerado pelo fio. Desculpa, pela corrente. No fio, na espira ou no solenoide. Primeiro, 5. Um fio retilíneo. Pronto, já sei que é fio retilíneo. Então, já sei qual fórmula que eu vou usar. Então, a fórmula que a gente usa para fio retilíneo é essa daqui, ó. 2πr, certo? Nós vimos essa na aula remota. Agora, vamos anotar os dados. Um fio retilíneo longo colocado em um meio cuja permeabilidade magnética, olha só, ele mudou a permeabilidade magnética. Então, eu quero achar o B e a permeabilidade magnética é 6π vezes 10 a menos 7. Geralmente isso não acontece, tá? Mas nesse exercício ele está trocando aí o valor. Aí ele deu a unidade de medida, que a gente tem que ficar de olho, né? Se a corrente está em ampere, se o R está em metro, porque ele deu aí o valor, a unidade de medida da constante. Bom, é percorrido por uma corrente elétrica. A uma distância de 50 centímetros do fio, ó, 50 centímetros, não pode. Então, 50 centímetros vai ser quanto em metro? Qual o valor que a gente tem que colocar em metro? 0, quanto aí? 0,05? Só estou dando uma olhada aqui, eu ainda não anotei na lousa essa informação, porque eu estou vendo aqui que parece que ele... Ah, não, tudo bem. Parecia que ele estava fazendo com centímetros, mas não, ele fez com metro mesmo. Vai dar meio metro, né? 50 dividido por 100, meio metro. 0,5. O vetor campo de indução magnética apresenta um módulo... Opa, ele deu pra gente o B. Olha só, prestem atenção no seguinte. Não é o B que a gente quer, né? Eu não tinha lido até o final. Ele está dando o B pra gente, ó. O vetor campo de indução magnética. Campo de indução magnética e campo magnético é a mesma coisa. Tá? Eu acho que eu não tinha falado isso para vocês. Então aqui ele deu, ó, é 3 vezes 10 a menos 6. E o que ele está querendo é qual o valor da corrente. Ele quer o I. Muito bem, muito bem. Então vamos lá, ó. Essa conta aqui, ó, vai dar 1π, né? 2 vezes meio, 1π. Aí o π passa para cá multiplicando. Então vai ficar 3 vezes 10 a menos 6 vezes π, né? Porque 2π vezes meio vai dar 1π. Tudo isso é igual a 6π vezes 10 a menos 7, I. Então eu vou continuar aqui em cima. Então I é igual a 3 vezes 10 a menos 6 π, dividido por 6. Eu coloquei o π do lado de lá, mas eu podia ter colocado o π aqui do lado do 3, tá? Tanto faz. 6π vezes 10 a menos 7.
que a gente pode fazer agora, ó, vou pegar a caneta preta e já passar a vara aqui no pi, ó. Pi. Passou. Passou a vara no pi. Agora, o i é igual a 3 dividido por 6, vai dar meio, né? 0,5 vezes 10, menos 6 menos 7, fica mais 1, né? Então, o i é igual, tirando aqui da anotação, 5 amperes. E isso está na alternativa C de sexo. Muito bem. Muito bem, muito feito. Vocês pausem aí o vídeo, ó, sai da frente, pausa o vídeo para vocês poderem copiar. Que a gente já vai tentar fazer a próxima, tá? Que é a 6. Exercício 6. Exercise 6. Dois fios retilíneos, constituídos de material condutor de eletricidade, estão paralelos entre si. Eles estão no vácuo, são perpendiculares ao plano do desenho. Ó, eles são perpendiculares ao plano do desenho. Significa que ou eles estão entrando na folha ou estão saindo, depende da regra da mão direita. Como ele colocou aqui bolinha com X é saindo. Eu lembro que eu coloquei isso na lousa para vocês, mas se vocês quiserem fixar isso mais, dar uma conferida, isso está na página... Estou procurando aqui a página que é para falar para vocês. Está na página 10, tá? Página 10. Ó, bolinha com X e bolinha com ponto. Bolinha com X entra, bolinha com ponto sai. Acho que eu tinha falado bolinha com X sai, né? Bolinha com X entra, tá bom? Acho que eu já tinha falado isso na aula, mas agora eu me confundi. Então, bolinha com X está entrando na folha do papel. Então, está entrando. É como se, ó, a corrente elétrica é o meu dedão, então ele está entrando no papel. Então, está fazendo isso, ó. Você faz a regra da mão direita. Que mais que a gente tem aqui? Eles são percorridos por corrente elétrica que entram no papel. Determine... ele até falou aqui, né, que entra no papel. Nem precisava olhar o bolinha com X. Determine a intensidade do vetor campo da indução magnética. O que ele quer saber é o valor do B. Então, vamos deixar claro aqui, ó, que é o B que ele quer saber. No ponto médio do segmento que une os fios. Então, a gente tem aí 20 centímetros, né, de distância entre eles, ele quer no ponto médio. Como fazer isso? Vamos pensar. Pronto, pensaram um pouquinho aí? Para a gente fazer isso, a gente vai usar essa mesma fórmula 2 vezes. Então, vamos lá. Ó. Primeira vez que a gente vai usar ela, B é igual, μ0. Ele deu o valor para a gente do μ0? Deu. 4π vezes 10 a menos 7. 4π vezes 10 a menos 7. Vezes... Qual é a corrente elétrica? A corrente elétrica no primeiro são 7 amperes. Então, vezes 7. Dividido por 2π vezes o raio. Quanto que é a distância entre eles é de 20 centímetros. Então, como ele quer o ponto médio é no ponto 10, né? 10 centímetros. 10 centímetros não pode, eu vou dividir 10 por 100, vai dar 0,1, né? Então, a gente vai usar 0,1. Então, B... é igual 4, 7, 14, 21, 28, né? 7 vezes 4, 28. 4 vezes 7, 28. Π vezes 10 a menos 7. E aqui embaixo eu tenho 2 vezes 0,1, 0,2π. Então, B é igual a... Troco aqui de caneta só para mostrar para vocês que a gente vai cortar o π. Π com π corta. E agora a gente tem que fazer 28 dividido por 0,2. Fazendo essa divisão, 28 por 0,2 vai dar 140 vezes 10 a menos 7, né, que o π cortou. Tesla, né? Tesla. Não vamos esquecer de andar com a vírgula. Então, a gente vai andar uma, duas casas. 1,4 vezes 10 a menos 5 teslas. E aí você guarda esse resultado, tá? Então, o campo magnético do lado esquerdo, no ponto médio, é de 1,4 vezes 10 a menos 7. E do lado direito? Do lado direito você vai fazer a mesma conta. Eu vou fazer agora aqui com uma outra cor de caneta, tá? Só para não confundir sua cabeça. Então, B vai ficar igual a 4π vezes 10 a menos 7. O outro valor de corrente são 4 amperes, dividido por 2π vezes 0,1. Então, aqui o B vai ser igual a 4 vezes 4, 16. 16π vezes 10 a menos 7, dividido por 0,2π. Π com π a gente corta, né? A gente vai cortar aqui os π's.
Por que foi 0,1? Por causa do ponto médio, né? São 10 centímetros. Agora a gente teremos que fazer essa divisão aí, ó. Essa divisão, ela vai dar 80, né? 80, é isso? Então aqui o B, ó, ele vai dar B é igual a 80 vezes 10 a menos 7. Se a gente fosse fazer algum tipo de comparação, né, entre os dois resultados, deixaria aqui também com menos 5. Mas, se eu quiser também, eu posso só andar uma casa. Então, fica 8 vezes 10 a menos 6 teslas. Ou 0,8 vezes 10 a menos 5 teslas, que daí a comparação fica melhor, né? Ó. Porque aí eu percebo que do lado de cá eu tenho aqui 0,8, aqui 1,4, tenho 0,6 a mais, né? Do lado esquerdo. E realmente, né, a gente tem uma corrente maior, né, de 7 amperes do lado esquerdo, então realmente ela é maior. Finalizou. Eu saio da frente para vocês copiarem, tá bom? Saio da frente para vocês copiarem, pronto. E aí a gente termina essa aula. Já assiste na sequência a próxima, e aí na próxima você continua copiando tudo no seu caderno, que eu vou pedir foto disso, tá bom? Abraço.